Capítulo 160. Main. Em um rio. Com uma brisa calma soprando suavemente, Saidin acompanhou Qin Sanho até o rio Seon, perto do condado de Oenseong. Eles vieram até lá para espalhar as cinzas de Qin Il-sung no rio, de acordo com sua vontade. Na parte alta do rio, ele era raso o suficiente para fazê-los pensar se o aluguel de um barco era estritamente necessário. Mas quando se aproximaram do meio do rio, ficaram felizes por terem alugado. A dupla seguiu em frente enquanto apreciava silenciosamente os sons que o pequeno barco, aparentemente remendado, fazia ao abrir a superfície da água, com uma brisa suave fazendo cócegas em seu rosto. Saidin ficou de pé no convés e apreciou a bela paisagem de tirar o fôlego da mãe natureza. Os maravilhosos pontos cênicos esculpidos pelo fluxo do próprio rio. Minha mãe e meu pai se encontraram aqui pela primeira vez. Pelo menos foi o que ouvi. Papai deve ter desejado vir aqui, mesmo em seus sonhos. Qin Sanho falou enquanto roçava a superfície do rio com a mão. Sua voz estava se afogando em velhas lembranças. Saidin sorriu imperceptivelmente. Bem, ele deve ter ficado feliz, pois o lugar do primeiro encontro deles era tão bonito e tudo mais. Haha. Sim. Deve ter sido assim. Ah. Sim. A propósito, eu sempre pensei isso. Mas sou muito mais velho que você, mestre da guilda. Mas parece que você é mais maduro do que eu. Talvez seja porque eu perdi meus pais há muito tempo? É como se eu tivesse aprendido a lição mais amarga da vida muito cedo em minha vida. Entretanto, Yun-Nin, estou lhe dizendo que não há problema em falar francamente comigo. Vou me sentir muito desconfortável rapidamente se fizer isso. Por favor, não mencione isso. Jamais. Qin Sanho. Fulvou. Com o fim dessa conversa, eles não falaram mais. Eles não tinham muito a dizer. De qualquer forma. No entanto, também não sentiram nenhum constrangimento. Simplesmente apreciaram as belas paisagens e o descanso tão necessário de toda a loucura que assolava o mundo ultimamente. Enquanto deixavam o tempo passar em silêncio, Qin Sanho de repente lhe fez uma pergunta. Devemos fazer isso juntos? Ele estava falando sobre as cinzas. Saidin sorriu amargamente e balançou a cabeça. Não. Esse deve ser o papel do Sr. Sanho. Qin Sanho assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Em seguida, ele espalhou as cinzas de seu pai no rio. As cinzas branco-acinzentadas flutuaram inocentemente na superfície e logo desceram para o chão, desaparecendo da vista. Ao mesmo tempo, uma única gota de lágrima se formou no olho de Qin Sanho e brilhou como uma estrela solitária. Enquanto ele continuava a olhar para as cinzas que desapareciam, Saidin desviou rapidamente o olhar. Como se as árvores distantes que pontilhavam a encosta da montanha tivessem sentido a chegada do outono. Suas folhas estavam sendo tingidas em uma cacofonia de cores. Saidin entendeu por que Qin Il-sung queria que suas cinzas fossem espalhadas por aqui. Era muito bonito. Saidin retornou à sua vida cotidiana. Embora ainda não conseguisse se livrar daquela emoção de desamparo que se agarrava a ele. Ele gostaria de ter um bom descanso depois que sua mente ficou muito agitada recentemente. Mas o ambiente não permitiu que ele descansasse. Como sempre, o mundo caótico exigia muitas coisas dele. Artefatos, armas, mercenários, grifos, poções e
Agora. Até Grimórios. Ah! Quase me esqueci. Opa! Dizem que os orcs heróis foram encontrados vivos. Depois que Saidin terminou sua ligação de negócios com Johan Sung. Yu Saiyong deitou a cabeça em seu colo. Antes de lhe contar essa notícia. Imediatamente. Saidin saiu do cansaço mental e arregalou os olhos. Sério? Ouvi dizer que eles resgataram outro jovem cavaleiro recentemente. Por volta de onde? Ele achava que todos tinham morrido depois de se envolverem naquela enorme explosão. Bem, naquela batalha contra o ogro de 3 cabeças. O local da aldeia dos orcs foi destruído. Afinal de contas. Aparentemente. Perto de onde ficava a antiga aldeia deles. Ouvi dizer que eles estão reconstruindo-a do zero. Que alívio! Saidin deu um suspiro de alívio. Ele pensou que deveria ir para lá logo. Já que estava procurando um substituto capaz de produzir armas em massa para ele. Yu Saiyong o estudou com olhos curiosos antes de continuar com seus olhos. Ah! Certo. Opa! Você não disse que tinha algo importante para fazer hoje? Eu adiei. Mas isso é algo que você pode adiar tão facilmente? Você não disse que ia se encontrar com o embaixador espanhol? Para ser mais específico. Não era o embaixador, mas o primeiro-ministro da Espanha. A reunião era para discutir uma variedade de assuntos, incluindo um acordo sobre o fornecimento de poções, bem como para finalizar todos os acordos. E foi por isso que o primeiro-ministro espanhol achou por bem voar pessoalmente até aqui. Infelizmente, o momento era péssimo, pois Kim Il-sung havia falecido. Então a data teve que ser adiada. Não foi possível evitar. Você também sabe o motivo. Certo? Kim Il-sung era um membro oficial da Guilda dos Monstros. Além disso, ele também foi o primeiro diretor de operações da companhia mercenária. O que significa que muitos jornais tiveram que expressar suas condolências pelo seu falecimento nas primeiras páginas de suas publicações. Pensar nele deixou Saidin ainda mais deprimido. Abandonar uma pessoa importante era, de fato, algo doloroso de se fazer. Opa! Yu Saiyong ergueu a cabeça depois de ver a sombra cair sobre as expressões de Saidin. O. Ela então o empurrou para baixo em um piscar de olhos. Depois que ele caiu na cama, um par de sensações bastante suaves pressionou seu rosto. Ele já estava se perguntando há algum tempo. Mas, falando sério, os gêmeos dela estavam definitivamente maiores do que quando ele a conheceu. Será que ela foi operada ou algo assim? Ouvi dizer que os rapazes gostam quando as moças fazem isso. Saidin deu uma risadinha depois de ouvir suas palavras dignas de elogio. Você aprendeu algo legal. Ele envolveu seus braços em torno da cintura dela, enquanto ela abraçava sua cabeça com força. Agora que ele estava esfregando o rosto em um par tão macio e maravilhoso. Um par que o deixava feliz só de olhar para ele. Sua mente deprimida parecia ter recuperado um pouco do brilho de antes. A propósito, eles parecem ser um pouco maiores do que antes? Eu peguei emprestado um pouco dos poderes da minha característica. E planejo fazer isso de agora em diante também. Yu Saiyong declarou resolutamente. Saidin soltou uma gargalhada e fechou os olhos. Sua cabeça se acalmou e, à medida que ele se sentia relaxado, o sono começou a se aproximar dele. E assim que ele se aproximou lentamente da felicidade do sono, do nada,
A voz aguda e questionadora de Yu Sai-young cortou sua consciência. Ah! É isso mesmo. Opa! Você não está se encontrando com a cavaleira Qin Yu-hin com muita frequência ultimamente? Do que você está falando? E ele também estava prestes a cair no sono. Saidin engoliu a baba e balançou a cabeça. Você tem comido fora com ela com frequência, certo? E também tirando muitas fotos. Nesse ritmo, você pode começar um escândalo muito antes de mim. Não acha? Até um minuto atrás, ela era a própria personificação da esposa modelo. Mas agora estava sendo sarcástica enquanto olhava para ele. Como ela estava olhando para ele de cima a baixo. Era um pouco ameaçador por algum motivo. No entanto, ele ainda a achava adorável. Saidin sorriu e balançou a cabeça novamente. É simplesmente por causa do trabalho. Ele não podia evitar. Ele não tinha mais ninguém além de Qin Yu-hin com quem discutir as coisas. Ele não tinha muito o que conversar com Qin San-ho, que estava de luto. A Zeline estava muito ocupada com as operações diárias da Torre do Mago, enquanto Yu Baek-song era muito infantil. Mas, por outro lado, Qin Yu-hin era rico em experiência, tendo assumido o comando em muitas missões diferentes, além de transmitir confiança e segurança. Se ela fosse um homem, Saidin o teria adorado como um verdadeiro Yunin. Sério. É sempre trabalho. Enquanto se queixava de que tinha mais um rival a quem prestar atenção, Yu Sai-young sacou seu celular. No início, ela ficou rondando o perfil de Saidin no SRS, com mais de 150 milhões de seguidores, antes de começar sua operação de espionagem no perfil de Qin Yu-hin, que tinha apenas 1/10 dos seguidores dele. Das 10 fotos recentemente carregadas no perfil, 8 delas foram tiradas com a presença de Saidin. E foi dito que os seguidores de Qin Yu-hin aumentaram rapidamente justamente por causa disso. Vá! Isso é inacreditável. Veja! O que é isso? Eu nunca imaginei que a Seu Zeongnin seria assim. Mas isso é demais. Ela tem mais de 3 milhões de seguidores do que eu. E o que está lhe incomodando tanto assim? Está tudo bem. Por favor, fique quieta. Deixando escapar uma resposta direta. Yu Sai-young parou de olhar o SNS e passou para os canais de notícias. Ela queria ver se havia alguma história que pudesse soar como uma fofoca escandalosa. Mas, em vez disso, encontrou outra coisa igualmente interessante. Ah! Desculpe-me. Opa! Um tumulto armado em massa eclodiu na Espanha agora mesmo. É? Por quê? Devido às habilidades diplomáticas ineptas dos líderes. A reunião com Qin Saidin foi cancelada. E assim. Opa! A Espanha vai ficar bem nesse ritmo? 2 deles ficaram em silêncio depois disso. Afinal, ter uma fama renomada e ser capaz de influenciar o mundo não era só rosas e sorrisos felizes. Saidin se apressou em realizar a reunião prometida com o primeiro-ministro espanhol. O primeiro-ministro não era alguém que pudesse mudar sua agenda com tanta facilidade. Mas veio correndo em menos de um fôlego. Durante essa reunião apressada, o acordo para exportar poções, várias armas do Orc Blacksmith, bem como o empréstimo de grifins,
foi finalizado. E assim, Saidin recebeu os sinceros agradecimentos do primeiro-ministro espanhol e ouviu as notícias sobre a agitação na Espanha que finalmente estava sob controle. Realmente, foi um grande alívio. Mas ele ainda não tinha tempo para se acalmar. A pergunta que ele fez de forma descuidada no funeral. Bem, Báthory acabou dizendo sim. Ela então foi vê-lo na sala de conferências subterrânea na semana seguinte. Olá! Quando Báthory entrou na sala de conferências, caiu um silêncio espesso. O que está acontecendo? Rin perguntou com cautela. Saidin encolheu os ombros e apontou para o jornal em cima da mesa de reuniões. Na manchete, grandes letras gritando Main. Outro aparece que estavam claramente escritas para todos verem. Não pode ser. Aquela mulher também é responsável por isso. Ei! Você tem uma boca grande. Não tem? Quem é aquela mulher daqui? Iek. Báthory se aproximou dela, demonstrando um pouco de raiva. Rin não conseguiu nem mesmo encarar seu olhar e simplesmente tremeu de medo. Mas não precisa ficar com medo? Ela está aqui para nos dar uma mãozinha. Veja isso como se ela estivesse retribuindo o favor de termos conseguido matar o senhor naquela época. Certo. É isso mesmo. Não quero me tornar um lorde que não consegue cumprir suas promessas. Entende? Eu também não gosto do que os idiotas de Eulas estão fazendo. Báthory se sentou em seu assento. Depois, cruzou as pernas e apoiou as costas no encosto do banco. Mas, antes que ela pudesse dizer algo, seus olhos irradiaram um brilho perigoso depois de encontrar Korlak caído no chão da sala de conferências. Ela tossiu falsamente algumas vezes e deu uma longa olhada em Korlak, antes de virar a cabeça na direção de Saidin. Ela perguntou lentamente a ele. A quem pertence essa criatura? Ah! Bem, ele é o resultado de uma de minhas habilidades. Por enquanto, ele é como o NPC da sala de conferência. É isso mesmo? Báthory lambeu seus lábios sedutoramente. Seus olhos estavam cheios de avareza. Dê para mim. Não. Você não deve. De repente, Qin Yin se levantou de seu assento e gritou. Até mesmo Báthory ficou atônita com sua ousadia. Que diabos? Como assim? Um NPC de sala de conferência? Korlak é nossa família. Ela gritou com paixão e abraçou Korlak. Embora parecesse mais que ela estava sendo capturada por um lobo gigante. Suas ações pareciam bastante desesperadas. Como se tudo isso parecesse ridículo. Báthory soltou uma risada vazia. O que há com ela? Não. Você não pode. Qin Yin gritou ainda mais alto. Infelizmente para ela. Porém, essa foi a resposta errada nesse caso. Agora, normalmente, uma personalidade que quer tirar à força algo precioso de alguém seria chamada de podre e... Bem, Báthory era o farol brilhante de uma personalidade tão podre. O rosto de Báthory se endureceu em uma expressão aterrorizante e ela se levantou de seu assento. Então, com uma voz ameaçadora, ela deu uma ordem de forma objetiva. Dê-me isso. Agora mesmo.
E assim, por um curto período de tempo, começou uma disputa sobre o destino de Korlak. O confronto sobre a propriedade de Korlak terminou a favor de Báthory. Báthory se embriagou com a euforia da vitória e um senso de superioridade enquanto olhava para Qin Yuhin, que soluçava sem parar. Mas Saidin simplesmente cancelou a convocação assim que Báthory voltou para casa com Korlak. Em seguida, convocou o lobo gigante de volta para a sala de conferências. Pouco tempo depois, Báthory entrou em contato com ele com uma voz um tanto apologética, dizendo que Korlak deve ter fugido da casa dela. Independentemente do que aconteceu depois, Saidin ainda implantou a rede de informações do The Monster usando as informações que Báthory havia trazido. E como os agentes de inteligência do The Monster possuíam excelentes capacidades, o paradeiro dos Eulas foi descoberto rapidamente. A identidade falsa do líder da Eulas era o filho do CEO de uma empresa farmacêutica. E seus ajudantes eram funcionários da referida empresa. Então, o que você vai fazer agora? Báthory perguntou a Saidin. E sua cabeça se inclinou ligeiramente quando ele respondeu. O que você estava pensando em fazer? Matar todos eles. Obviamente. Você não tem nenhum outro pensamento além de matar ou deixá-los viver em sua cabeça. Bem, você tem algo melhor? Não nos leve tão a sério. Seu vampiro. Saidin ficou olhando para Báthory por um tempo, antes de tirar uma barra de energia do bolso. O que é isso? Você está com fome? Nem por isso. Então dê isso a um de seus subordinados. Do ponto de vista de Báthory, isso não era diferente de um latido inesperado de um cachorro. Então seu rosto se encolheu bastante. E por que eu deveria? Esse é um alimento desenvolvido exclusivamente para vampiros. Contanto que eu possa resolver a questão do sustento. Você não precisa voltar ao seu mundo anterior. Estou certo? O que você acabou de dizer? Saidin esperava ser espancado um pouco por ela, com ela dizendo que ele havia passado dos limites desnecessariamente ou algo assim. Você perdeu a cabeça. Não foi? Infelizmente. Naquele dia, Qin Saidin foi espancado até as portas da morte. Não. Ele realmente foi espancado até ficar a centímetros de morrer. Se ele não tivesse poções, poderia realmente ter chutado o balde só por causa do trauma. Báthory também sentiu a mesma dor que Saidin sentiu. Mas não parou. Nem um pouco. Só então Saidin percebeu o fato importante, ou seja, o mundo natal era a sua chamada escala reversa. Ele nunca, jamais, deveria abordar esse assunto. No final, ela pisou impiedosamente nas costas de Saidin, que estava esparramado no chão como um cadáver, e anunciou que cancelaria o acordo de cooperação se ele fizesse outra besteira como essa. Antes de deixá-lo lá,